Bom dia a todos os participantes dessa gincana legal. Mais uma vez nós aí nessa caminhada, nessa luta. Parabéns a todos vocês que estão participando. Bem, eu vou me apresentar primeiramente. Eu sou a professora Justina, trabalho na escola Padre Nunes já faz algum tempo e fui convidada para falar um pouquinho com vocês. Falar a respeito do texto dissertativo. Mas antes eu gostaria de retroceder um pouco a minha fala, voltar um pouquinho ao tempo. Por quê? Para eu falar de texto dissertativo, eu vou ter que falar de outros dois textos, porque senão vocês não vão entender e também não vão recordar qual que é a diferença um do outro. Nós temos os textos narrativos que são ficcionais, imaginário, e nós temos também os textos narrativos reais. Os ficcionais nós temos como exemplo os contos da Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, são esses contos clássicos que nós temos, que contam uma historinha ficcional, imaginária do autor. Mas nós temos também os narrativos, onde que eu conto um fato real, onde nós encontramos nos jornais um acontecimento real. Nós vimos muitos acontecimentos políticos. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Acontecimentos, acidente que aconteceu na cidade, alguma coisa assim. E nós temos também os textos descritivos. O que vem ser o texto descritivo? O texto descritivo é onde que eu descrevo a coisa, o objeto, ou até mesmo a pessoa. Nesses dois textos, eu não opino, eu não coloco a minha opinião, eu não dou opinião em nada. Simplesmente eu vou contar, eu vou informar o meu leitor. É quando eu descrevo realmente uma coisa, uma pessoa ou um objeto como ele é. A sua cor, o seu tamanho, a sua beleza, o seu colorido. Então, eu estou opinando? Eu estou dando a minha opinião? Não. Eu não estou argumentando nada. Simplesmente eu estou informando o leitor. Então, primeiramente, eu gostaria de colocar para vocês aqui na tela a respeito do texto, o que é dissertar. Vamos pegar o dicionário, o Aurélio, e ver o que é dissertar. Bom, dissertar é falar sobre determinado assunto. Ah, sim, mas eu disserto, eu opino, eu procuro, eu busco a respeito de alguns assuntos do meu país, da minha cidade. Por exemplo, nós temos um assunto que está na boca de todo mundo tem uma opinião, tem uma informação sobre o aumento da luz, o aumento do combustível, sobre drogas, violência, adolescência. Então eu já tenho um ponto de vista, eu tenho uma informação obtida através de comentários, através das minhas leituras. Então vamos ver o que é o texto dissertativo de forma teórica. O texto dissertativo é aquele que expressa uma tese, um ponto de vista. Olha que importante. De todos os textos que eu mencionei aqui, foi o primeiro. O narrativo eu não coloco meu ponto de vista. O descritivo também não, eu somente descrevo. Agora aqui o dissertativo não. Eu já coloco meu ponto de vista. Eu já tenho opinião formada a respeito do assunto, de um determinado assunto. É claro que eu tenho que ter essa opinião formada em cima de dados, de fatos, fundamentações, enfim, argumentos, informações que comprove esta minha ideia, essa minha opinião. Através de gráfico, de dados, de pesquisas, que outras pessoas fizeram, até mesmo você fez levantamento na escola, como vocês vão ter também alguns levantamentos em matemática, que vocês vão fazer esse ponto, essa estatística, então vocês vão ter um ponto, uma relevância a respeito de uma ideia. Bem, gente, nós temos o texto dissertativo de duas formas. Eu posso dividir em
expositivo, explicativo ou aquele texto só informativo. Eu vou simplesmente embasar o meu leitor com as minhas explicações de um fato real que acontece. Eu posso dar minha opinião? Posso. Mas só que eu não vou persuadir ainda a respeito da minha opinião dada com o meu leitor. Isso acontece em alguns gêneros predominantes, né? Que são os capítulos de livros didáticos, que têm a opinião formada sobre algum conteúdo que ele eleva para você, uma informação. Os verbetes de dicionários que informam o significado, o resultado de uma palavra. E as enciclopédias também, que você vai lá, pesquisa e descobre algumas informações sobre geografia, história, língua portuguesa. São conceitos já predominados. Então aqui não é relevante a sua opinião. A sua opinião, o seu ponto de vista não está tão inserido. Mas o seu conhecimento a respeito do conteúdo tem que existir sim. Agora, já o argumentativo, ele já objetiva expor o seu ponto de vista, a sua opinião. Você já tende a persuadir, quer dizer, você já tende a fazer com que o leitor compre a sua ideia, compre a sua opinião, os seus dados. Né? E esses gêneros predominantes são o editorial, artigo acadêmico, as suas críticas de alguma revista, de algum texto, de algum livro que você leu e você vai dar opinião a respeito daquilo. As monografias e as teses também. As monografias são os trabalhos de final de curso que você faz e você tem que ter uma opinião a respeito de algum assunto. E nós temos também as redações, que ali você dá a sua opinião a respeito de algum texto ou de algum tema já pré-selecionado para você. Vamos partir do princípio de que escrever é comunicar, é transmitir uma mensagem ao leitor. Portanto, quem quer comunicar e ser bem compreendido, precisa ser claro, ter clareza no que vai falar. Bem organizado nos seus atos de comunicação. Para eu ter isso, ser claro, transmitir a minha mensagem, eu tenho que organizar o meu texto. Não simplesmente jogá-lo de forma desordenada, de forma desorganizada, que o meu leitor não vai compreendê-lo. Então, o texto dissertativo, ele tem uma estrutura. E essa estrutura eu devo e tenho que ter o compromisso de remeter na minha escrita, porque senão ela vai ficar sem sentido. E a estrutura é da seguinte forma: nós iniciamos o texto dissertativo sempre colocando no papel a ideia ordenada. Eu tenho que ter coerência na minha linha de raciocínio. Além da coerência da minha ideia, eu tenho que ter coesão. E também eu tenho que não provar absolutamente nada. Eu tenho que justificar a minha opinião. Tá? O que vem a ser coerência? Coerência é eu ligar uma ideia à outra. Se eu tenho essa coerência nas minhas ideias, eu vou ter a minha coesão na minha escrita. Eu não vou falar de alguma coisa e depois falar de outra totalmente diferente. Daí fica aqueles textos em que a gente chama enchendo linguiça. Porque não tem entendimento de nada, não fala nada com nada. E acaba não opinando, o leitor acaba não entendendo o que você quer transmitir com a sua mensagem. Bom, gente, o texto dissertativo, ele vai se organizar em 3 partes. Ele vai ter em 3 momentos. A introdução, como nós vimos aqui, normalmente apresenta a ideia central que vai ser discutida, de modo que o leitor saiba de que o texto vai tratar, além e a tese do autor. Corresponde geralmente a um parágrafo. O que quer dizer isso? Quando eu vou falar de alguma coisa, eu tenho que dar aquele ênfase, eu tenho que introduzir, apresentar o meu trabalho. Do que eu vou falar?
Em que vou me posicionar? Então, a introdução é isso. Quando você pegar um tema, vir um tema para você dissertar, primeiramente apresenta como que você vai falar desse texto, como que você vai falar desse tema dentro da introdução. Ela é composta geralmente de um parágrafo. Não precisa prolongar muito. A introdução é só para o leitor ficar no suspense de que você vai falar. Daí nós temos também o desenvolvimento. O que vem ser o desenvolvimento? O desenvolvimento é a parte encarregada pelo desdobramento da ideia central. Corresponde à exposição dos argumentos que comprovam o ponto de vista contido na introdução. Pode haver mais de um parágrafo, dependendo da quantidade de linhas disponíveis. Geralmente, cada parágrafo, é bom lembrar e retratar, pode ser de 4 a 5 linhas, para não ficar muito longo, muito extenso. E esse desenvolvimento, aí sim, vai vir o seu ponto de vista a respeito do tema. Você pode ocupar também citações de autores, que você pode colocar a citação por inteiro, que é a citação direta, e pode ser só um comentário a respeito de algum autor que falou a respeito desse tema, que é a citação indireta. E você pode também se embasar aqui no seu desenvolvimento com alguns conceitos partilhados dentro da sociedade, a respeito de valores, ética. Então, quando a maioria da sociedade partilha da mesma ideia, eu posso me embasar no meu desenvolvimento. E também tem aqueles onde que nós já retratamos, já falamos sobre dados estatísticos, sobre pesquisa de campo, quando você faz uma entrevista com alguém e você tem esses dados embasados em fala, embasados também em conceitos, mas só que registrados, pontuados em mãos. Então você pode colocar e utilizar, e deve utilizar no desenvolvimento. Para quê? Para quando você fizer o seu texto, dar um certo apoio, um certo respaldo na sua fala e na sua opinião. Não falar que por falar, mas sim você está munido disso. Desses conceitos de pessoas, de estudiosos, de dados. Então você faz com que o seu texto seja mais real e tenha um valor maior ainda. E vamos falar da terceira parte, que é a conclusão. A conclusão nada mais é do que o acabamento, o fechamento da sua redação. É a parte que amarra o texto. E ela também, faz com que o seu texto tenha um fechamento, um desdobramento. E ela apresenta em 3 aspectos. Não é simplesmente eu fazer minha conclusão rapidamente, fazer um fechamento sem sentido. Porque eu perco toda aquela minha escrita que eu tive anteriormente, na minha introdução, no meu desenvolvimento. Então, a conclusão, ela retoma algumas teses iniciais que você tem, a fim do quê? De afirmar a sua opinião, o seu fechamento. É um resumo da sua ideia principal, apresentada e discutida, você retoma também, e a partir daí, dessa retomada, você fecha em uma solução, em uma sugestão dada a respeito do tema que você está dissertando. Olha, nada mais é do que quando você começa a escrever, começa a dissertar a sua opinião, ela tem que ter essa estrutura básica, que é a introdução, utilizando-se de um parágrafo e do desenvolvimento, que você pode utilizar de 3 a 4 parágrafos, e a conclusão geralmente é de 1 a 2, no máximo, de parágrafos. Mas é isso você retomando aquela ideia principal, de que cada parágrafo constitui de 4 a 5 linhas na sua redação. A linguagem nesse tipo de texto dissertativo,
é a denotativa. Sempre. Eu tenho que utilizar palavras real, na sua denotação mesmo, no seu uso dicionário. Eu não posso utilizar a linguagem conotativa, florear, colocar as palavras de forma irreal, imaginária. Porque o meu leitor, tá? Ele tem que entender a parte do meu texto real. E não de forma... não é que eu não possa utilizar a forma poética ou a forma de prosa. Eu posso utilizar. Mas só que eu não posso colocar a forma conotativa e real nas palavras. Eu tenho que utilizar a forma real, que é a denotativa. E também a linguagem tem que ser impessoal. Eu não posso falar, eu acho, isso jamais na minha redação. Você não acha nada. Temos que utilizar a terceira pessoa, ser impessoal, sempre. E nunca devo usar gírias. Eu tenho que utilizar as palavras de forma culta, utilizar de forma gramatical realmente. As gírias jamais. E nem esses tipos né, e não. Eu tenho que utilizar a forma culta da palavra. Isto não significa que não se pode usar recursos poéticos, como eu falei antes, históricos e recursos linguísticos. Todo enriquecimento do texto é importante e é também necessário para que seu texto tenha sustentabilidade e credibilidade também para o leitor. Bom, gente, é isso o texto dissertativo. Só recordando, a diferença do texto dissertativo para os demais textos é que eu dou a minha opinião. Eu falo da minha ideia, eu exponho a minha ideia. Os outros textos não. Eu tenho que somente falar, descrever algo, eu tenho que narrar uma história, sem opinar, sem estar contida a minha opinião. O texto dissertativo eu tenho que bater bastante, porque é um texto onde que vocês irão utilizar na redação do Enem, por exemplo, que já está na boca do leão, e vocês vão utilizar esse texto. Vocês vão ter que colocar a opinião de vocês em cima de algum tema. E lembrando também da estrutura do texto dissertativo, que vem ser a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A conclusão, você tem que colocar ali uma sugestão a respeito do tema debatido no decorrer do texto. Bem, era isso que eu gostaria de expor, de falar para vocês. Espero que seja interessante ou até mesmo importante para vocês discorrerem aí a nossa gincana legal, que vai ter algumas perguntinhas. Espero ter também conseguido eliminar algumas dúvidas a respeito desse texto dissertativo. Obrigado pelo convite, né? Da Carmen, da Janete, do pessoal daqui do NT, e do Felipe pela paciência comigo aqui, né? E vamos lá. Obrigada a todos, boa sorte, vamos participar e que essa segunda gincana legal seja legal mesmo e que vocês não desanimem no meio do caminho, mas vamos até o final no passo a repasso. Quero encontrá-los lá com toda essa energia e essa positividade de vocês jovens maravilhosos. Até mais, tchau!